E o Brasil, ele é um país que ele não preserva a sua memória, né? Eu costumo dizer que o Brasil, ele é uma grande micareta, né? Então as coisas vão acontecendo, vão sendo jogadas para debaixo do tapete, né? O carro, o trio elétrico vai e o povo vai seguindo, então não se tem um trabalho específico de memória. Eu queria iniciar aqui a Zeia, a gente faz uma rodada aqui, a Zeia de professor, daí vem o Tiburcio. A Zeia, o Tiburcio falou que nós encontramos um período de golpe, 2016, mas fala para mim, quando o Brasil conseguiu não estar dentro e envolto de um momento de golpe? Quando o Brasil decidiu um golpe, né? Eu queria que a gente falasse um pouco dessa história do Brasil. Por que os militares eles são tão aceitos pela população? Por que eles são tão presentes na vida das pessoas? Se compra muito a ideia do que o militar ele é uma saída para alguma coisa no Brasil. Eu queria ouvir de vocês isso. De onde surge isso e por que ainda se mantém, haja vista tudo que a gente viu na porta dos quartéis? O Anderson, você, Diogo, Tiburcio, você sabe que um país ele é formado por várias, quer dizer, ele é organizado em torno de várias instituições, né? E uma das instituições tradicionais de organização do Brasil, que foi muito importante, por exemplo, para manter a unidade territorial brasileira, foi muito importante também para reprimir os movimentos populares ao longo da história. Mas teve esse papel também. Então, assim, o Exército, especialmente o Exército, teve um papel fundador do Brasil. E por isso ele persiste como sendo uma instituição de muito poderio sobre a nação brasileira. E você vê isso também em outros países. Na Venezuela, por exemplo, você vê muitas lideranças da Venezuela, inclusive um ditador que ficou lá 40 anos no poder, com origem, diferentemente do Brasil, a Venezuela teve uma guerra de independência muito cruenta. Milhares e milhares. O país foi absolutamente destruído pela Espanha durante a Guerra de Independência. E uma das poucas instituições que sobraram, que venceu a guerra, foram as Forças Armadas. Então, isso deixou na Venezuela uma influência muito grande dos militares como uma coisa instituída, né? Eu chamo a atenção, Anderson, para uma particularidade. Aqui no Brasil, você antes do golpe de 64, especificamente desse golpe, você tinha um exército que ele era um pouco mais progressista, no sentido assim, ele tinha uma mistura um pouco mais representativa das diferentes correntes políticas do Brasil. Mas eu até estava lendo agora, porque vai ser parte de um documentário que eu estou fazendo para Fórum, o livro de um coronel reformado do Exército, e eu já o entrevistei no Rio de Janeiro uma vez, e aí ele tem uma relação completa de todos aqueles que foram afastados pelo golpe de 64. O que houve em 64? Assim que foi dado o golpe, eles caçaram centenas de militares, pegaram os progressistas que não tinham culpa para caçar e mandaram para Mato Grosso. Então, eles eliminaram completamente a influência da esquerda no Exército. Ele se tornou um exército muito mais... As Forças Armadas se tornaram muito mais reacionárias no Brasil. E você sabe que tem a Escola Superior de Guerra lá, no Rio de Janeiro, e você tem as academias militares. Essas academias militares e essa Escola Superior de Guerra tiveram uma grande influência dos Estados Unidos, da doutrina de segurança nacional, que nada mais é do que reprimir o povo, a população, tal do inimigo interno. Então, o Exército no Brasil, por incrível que pareça, ele se tornou muito mais reacionário mesmo, nesse sentido dessa palavra, do que ele era antes de 64. Você tem gradações distintas da direita e da extrema-direita dentro do Exército, e aí é engraçado, porque agora, né,
quando você olha o bolsonarismo, essas mesmas gradações estão dentro do bolsonarismo. São um reflexo do que é o Exército Brasileiro hoje. Ele se tornou uma instituição muito mais à direita, reacionária e muito focada em preservar privilégios da velha elite brasileira, né? Esses são os privilégios que eles querem, os salários altos, as aposentadorias. Eu sempre brinco, viu, Anderson, Diogo e Carlos, eu viajei muito para a Amazônia, então fiz muita reportagem sobre combate a tráfico de drogas e tal, e a Amazônia hoje é o espaço central das organizações criminosas no Brasil, mas, no entanto, a Marinha Brasileira, que tinha tanto a fazer na Amazônia, ela fica lá em Angra dos Reis, principalmente. É porque os militares, eles não querem saber de sair daquela lindeza de Angra dos Reis e irem lá para a Amazônia enfrentar 50 graus na fronteira. E é isso mesmo, eles querem ficar no Rio, querem ficar em Angra, querem ficar no litoral brasileiro, quando os problemas que eles deveriam enfrentar estão todos lá no interior. Então a Marinha, de vez em quando, eu até já acompanhei, manda um navio para a Amazônia. Faz um espetáculo midiático, jogam bombas na selva e tal, mas é só para tirar foto. Tira foto e aí de volta para o Rio. E você lá, fazendo reportagem lá no Rio Solimões, no Amazonas, você raramente, nunca cruza com um barco da Marinha. Você cruza com barcos, às vezes, da Polícia Militar local, de um estado do Pará ou do Amazonas. Às vezes, muito de vez em quando, com um barco da Polícia Federal, mas da Marinha, nada. Que é onde eles deveriam estar. Então, é o Brasil da maneira que ele é, né? Primeiro que eu quero parabenizar que você chegou na com um ótimo documentário. Isso é importantíssimo para a gente deixar guardado na história, que a gente tem um problema de história no Brasil também, isso daí é coisa para o Diogo também. Aqui queima a memória nacional e está tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Mas quando eu queria falar antes de passar para o Diogo, só uma pitada rápida. Você disse, a Marinha escolhe ficar em Angra. Mas as Forças Armadas, elas não obedecem ao presidente da República? E como que fica essa questão de ela escolhe, o Exército escolhe, ou a Aeronáutica escolhe, daí depois que você passa por, a gente pode até aprofundar depois, né, o Diogo também, é porque essa parte que muitas das pessoas civis não entendem, a Marinha escolher, o Exército escolher. Podia dar uma pitadinha, depois a gente volta nisso com mais profundidade se precisar. Não respondem ao presidente da República. Tanto que existe o famosíssimo artigo 142. Nesse documentário que eu estou ajudando a organizar, vocês vão ouvir falar muito no artigo 142. É um artigo que foi introduzido na Constituição de 1988. É um artigo ambíguo, foi interpretado pelos bolsonaristas como dando ao Exército o papel de poder moderador no Brasil, ou seja, o Exército provocado poderia fazer uma intervenção militar pontual, como é aquela pretendida pelo Anderson Torres e pelo Bolsonaro, que está naquela minuta. Seria, naquele caso específico, uma GLO para que se fizesse uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Então, é ambíguo o STF já disse que não cabe ao Exército, né, já decidiu que não cabe ao Exército ser o poder moderador. Mas não é assim que os militares se enxergam. Eles se enxergam, sim, como um poder moderador do Brasil, eles não respeitam. Obviamente, isso é tudo fachada. Você bota lá um ministro da Defesa Civil, mas é fachada. Quem manda mesmo são eles. Eles tomam todas as decisões. Eles têm, ainda hoje, veja bem, a ditadura acabou em 1985, formalmente. Mas ainda hoje tem todas as áreas de segurança nacional foram decididas pela ditadura, não tantas quanto havia no passado, porque você sabe, Anderson, São Paulo já foi considerado uma área de segurança nacional, aí não tinha eleição para prefeito, por exemplo. Mas eles mantêm no entorno dos quartéis, tal, áreas de segurança nacional. Tanto que no acampamento, você viu que ninguém vai se meter lá para mexer no acampamento, porque é tido como uma área que é do controle do Exército. Então, eles, de fato, não respondem. Ou se respondem muito tenuamente ao Lula, mas questão central, por exemplo, que seria mexer nos currículos das academias militares,
Aí é onde o bicho pega e é a coisa que eles não aceitam. Eles querem ficar com aquele currículo que é da Guerra Fria. O currículo de que eles precisam controlar o inimigo interno no Brasil. Inimigo interno quem é? Os P's, os 4 P's. Inclui os petistas, né? Então é isso. Esse é o inimigo interno. Ótimo. Esse é um tema mega importante, porque eu lembro, Diogo, que eu tive o prazer de entrevistar o senhor Edibal Pivetta, corintianista, o senhor Edibal, o César Vieira, que tem o Teatro Olho Vivo, né? Uma resistência. Ele foi advogado, o Azea e o Tiburcio pode falar muito sobre eles. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para o Diogo, assim, a Dilma ainda estava naquele processo, será que vai cair, não vai cair? Eu perguntei para ele assim, os jovens de direita falam que querem a volta do militarismo. Como o senhor vê isso? Ele deu a resposta mais sincera e mais pesada para mim. Ele olhou para mim e sorriu. Eu sorri. Ele falou assim, jovem pedindo ditadura militar, menino de 16 a 17 anos que está geração videogame, que não sabe o que é. É isso. Esses são os desafios do Brasil. Eu queria te ouvir também, Diogo, como que você vê o papel do Exército no Brasil, ainda mais pensando como um professor e um homem negro dentro dessa sociedade, né? Inclusive, você falou sobre uma questão muito importante, que é a questão da memória, né? E o Brasil, ele é um país que ele não preserva a sua memória, né? Eu costumo dizer que o Brasil, ele é uma grande micareta, né? Então, as coisas vão acontecendo, vão sendo jogadas para debaixo do tapete, né? O trio elétrico vai e o povo vai seguindo, então não se tem um trabalho específico de memória, né? Basta ver aí a grande dificuldade que nós, historiadores, temos, até mesmo de conseguir, né, desenvolver um trabalho que chegue na população. Essa é uma grande dificuldade. E com base nessa questão de memória, eu ainda meto um outro dedo na ferida, que é a questão da consciência de classe. Historicamente, o Brasil, o pobre brasileiro, ele nunca participou ativamente do processo político. Quando eu falo do pobre, eu estou me referindo à população preta, estou me referindo à população indígena e aos trabalhadores. Então, eles sempre tiveram meio que alheios ao processo político. Basta ver, no contexto mesmo da proclamação da República, os trabalhadores, a população preta, as mulheres não participaram, né? Tiveram pouquíssima influência nas decisões. E ao longo da história do Brasil isso foi se repetindo. Então gerou-se aquele imaginário de que as Forças Armadas elas serviriam aos interesses da nação. Quando nós sabemos de fato que as Forças Armadas elas servem aos interesses dessa elite dominante. E essa elite dominante, que é uma elite que tem todo um histórico escravocrata, né, um histórico marcado pelo regime de escravidão, essa elite ela entende como comunismo, por exemplo, você conceder benefícios ou mesmo direitos sociais legítimos para as populações que historicamente sempre foram meio que deixadas de lado no Brasil, né? Como a questão se a partir do momento que você consegue, por exemplo, uma política de cotas, que é uma política de reparação feita para a população preta, essa elite, principalmente a classe média, que se vê como elite, né? Eles se levantaram, né, e foram para as ruas pedir, falar, o comunismo está chegando no Brasil, sendo que o mais próximo de comunismo que o Brasil já teve foi um amistoso com a União Soviética nos anos 1960. Então, é muito preocupante essa situação, né? E esse resquício ainda da ditadura, principalmente nas cidades do interior, eu estou aqui em Mogi das Cruzes, né, que é uma cidade que ela respira ainda esse ar, sabe, elitista, né, aquela elite decadente mesmo. Então é muito preocupante. Aqui em Mogi nós tivemos, né, após aí o período de eleições, uma turma que ficava, como nas demais cidades ali, ficaram acampados lá em frente ao tiro de guerra de Mogi, e exigindo exatamente o quê? Nós queremos um golpe, né? Nós queremos que o Bolsonaro dê um golpe. E depois?
como que vai ser? Porque é muito curioso que nas vésperas de 64, a elite brasileira ela queria um golpe. A gente não pode esquecer que era um período de Guerra Fria, né? Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. E essa elite ela morria de medo, né, que as populações, que a população trabalhadora, que a população preta, que a população indígena, que a população que não tem terra, que essa população tomasse o poder. O grande medo ao longo da história do Brasil foi esse, que aqueles que sempre foram silenciados se levantassem. E essa elite apoiou, e principalmente a classe média, apoiou o golpe de 64. E o curioso é que justamente durante o período ali de ditadura militar, foi justamente essa classe média, foi justamente essa elite que teve os seus filhos presos, né, que teve os seus filhos ali torturados nos porões ali da ditadura. Então isso é muito preocupante, né? Isso é extremamente preocupante. O reflexo disso passa pela educação, né? Passa pela consciência de classe, que historicamente o Brasil, o povo brasileiro nunca teve uma consciência real de quem ele é, né? O livro, inclusive, do professor Silvio de Almeida fala sobre isso, sobre racismo estrutural, né? Essas bases racistas da estrutura da sociedade brasileira. E é curioso também, né, que isso acaba gerando casos como esse que você colocou, de jovens, principalmente jovens periféricos, defensores da ditadura. E aí você fica assim, né, se perguntando, mas caramba, logo de cara, são justamente esses jovens que são as maiores vítimas ali do sistema. A gente não pode esquecer que durante a ditadura nós tínhamos os esquadrões da morte, e esses esquadrões da morte atuavam aonde? Nas comunidades e nas periferias. Quem são os moradores das comunidades e das periferias? A população pobre, a população preta, a população periférica.